Agora está chegando uma palestrante muito, muito especial, a doutora Valéria Ribeiro. Bom dia, Andréia. Bom dia a Lúcia. todos. Gente, a doutora Valéria Ribeiro, ela é uma das maiores terapeutas familiares do Brasil. Ela é palestrante e doutora pela Unicamp. E na busca de conhecer o núcleo familiar, especializou-se em terapia familiar sistêmica, terapia conjugal, coaching internacional, com foco em vocacional e PNL, programação neurolinguística. Trabalha com gestão de recursos humanos e desenvolvimento de pessoas. Teve treinamentos em diversas áreas, sempre voltados ao desenvolvimento pessoal e familiar. Tem experiência nessa área há mais de 20 anos. É criadora do método Filosofia, onde faz a integração no núcleo familiar dos filhos com os pais, com vários artigos publicados em revistas, jornais e blogs. Já foi convidada para falar em várias redes de rádio e televisão. Acredita que a relação pais e filhos pode ser sadia, integrada e evolutiva. Uma mulher corajosa, determinada, casada, aonde usa de sua experiência de mãe e conhecimentos adquiridos nesses mais de 20 anos com seus 2 filhos. E vai passar um pouquinho para a gente dessa jornada de ser maravilhosa. A palestra da doutora é Pais, ser ou não ser? Obrigada, Andréia, né? Um bom dia aqui a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero primeiro começar agradecendo, né, por vocês estarem aqui hoje. Afinal de contas, vocês poderiam, em pleno domingo de manhã, estar fazendo qualquer outra coisa, né? Passear no parque, fazer uma caminhada, mas vocês decidiram estar aqui hoje, né, para poder estar aí ganhando conhecimento, né? E só esse comecinho, quanto já foi bom ter esse acalmar da mente, do coração, né? E depois falar dessa coisa da importância da palavra. E é uma coisa que nós não damos atenção hoje em dia, que o quanto o que falamos vira nossa vida. Então, como pais, né? Nós também temos isso, né? O que nós estamos profetizando para nossos filhos? Que isso, né, traz aí para os nossos filhos? Porque muitos de nós, muitas vezes, estamos aí dizendo algumas coisas para os nossos filhos, não porque queremos, não porque desejamos, não porque é isso que queremos que a vida dos nossos filhos se torne, mas nós precisamos cuidar com nossas palavras. Então, foi bem providencial, né, essa fala anterior à minha palestra. Mas eu quero falar aqui para vocês, pais, ser ou não ser. O que eu estou querendo dizer com pais, ser ou não ser? Hoje em dia, né, muitos pais ficam na dúvida, ser pai ou ser amigo dos meus filhos, né? A minha palestra vai por esse lado, dessa coisa de vou ser o pai ou a mãe, né? Ou vou ser amigo dos meus filhos. Muitas vezes por questões de se sentir culpado, por achar que não é bom o suficiente, os pais optam muitas vezes por serem amigos. Gente, como amigo, tem coisas que eu conto para os meus amigos, mas eu nunca contei para minha mãe nem para meu pai, não é verdade? É assim que funcionam as coisas. Então, é muito importante a gente ter isso muito claro, que, na verdade, nós devemos ser pais e mães. Por quê? Né? Por que que a gente precisa disso? Porque famílias são estruturas hierárquicas e nós temos que ter isso em consciência. Porque se eu for amigo dos meus filhos, né? Eu não estou dizendo que você não vai ter nenhum grau de amizade, você vai ter graus de amizade com o seu filho, mas você não vai ser amigo, você vai ser pai e mãe. Esse é o seu papel, ser pai e ser mãe, né? Lidando com graus de amizade. Mas ser amigo, como a gente tem os amigos, não. Porque se você for isso, você não tem como colocar limites. E hoje em dia, nós vemos que muitas vezes o quanto nossas crianças lidam com falta de limite e o quanto isso é ruim para elas. Por quê? Nós vivemos numa sociedade que ela é normatizada, né? E nós precisamos seguir regras.
Enquanto eu coloco já essa estrutura hierárquica, eu posso lidar com meus filhos com algumas questões de normas, de limites e que são importantes e que elas começam em casa. Elas não são aprendidas na rua, né? Eu não posso delegar meus filhos para serem educados para uma escola. Qual é o papel da escola? O papel da escola é ela poder, né, tá aí, passar conhecimento, né? Instrução. Agora, educação, que é algo muito maior, começa em casa e é papel dos pais, mãe, pai, ou quem seja o cuidador dessa criança ou desse adolescente. Então, nós precisamos sempre ter isso em mente. E qual é o desafio que a gente tem hoje, né, para estar educando aí nossos filhos, né? Com tantas possibilidades, né? O mundo hoje, ele oferece N coisas. E nós ficamos não só perdidos com o que fazemos com nossa vida, como pais, né? Como mãe, como pai, como o desafio do que eu devo oferecer para o meu filho, o que eu devo dar para o meu filho. Trazemos como pai e mãe uma questão que muitas vezes eu quero dar o melhor para o meu filho, ou eu quero dar que seja melhor do que foi a minha vida lá atrás. Então, eu quero que ele tenha condições melhores. E hoje nós temos dados às crianças, aos adolescentes, uma vida muito, assim, muito já, essa criança muito pequena, com uma agenda de adulto, né? Essa agenda de adulto faz com que essa criança, na verdade, em algum ponto já comece a se sentir ansiosa, a ela ter aí várias questões que são sintomas de adulto, né? Contanto que hoje o número de ansiedade em crianças e adolescentes vem aumentando vertiginosamente. E isso porque eles têm uma cobrança muito cedo, né? Porque desde pequeno, eles precisam ser melhor em tudo. Eles têm que ser bom em tudo. Eles não podem ser bom em alguma coisa. Agora, vamos pensar aqui, quem de nós é bom em tudo? Nós, muitas vezes, projetamos como pais os nossos sonhos em nossos filhos. Mas os nossos filhos vão fazer as escolhas deles na vida. E essas escolhas vão ter que ser respeitadas. Cabe aos pais orientar, buscar conduzir, mas a escolha final será dos filhos. Então, nós somos como pai ali uma forma, né, vamos dizer aqui, de provedor. Nós estamos aqui para prover condições para que nossos filhos se desenvolvam no seu melhor potencial. E se nós não fizermos isso, o que acontece é que nossos filhos, às vezes, vão aí acabar emocionalmente, né? Ou tendo doenças, transtornos psicoemocionais, né? Quantos são jovens hoje que sofrem aí de síndrome de pânico, questões de angústia, né? Mesmo depressão, ansiedade, né? E o que é pior de todos, que é o número de suicídio entre jovens de 12 a 25 anos, que tem aumentado. Porém, atualmente também, né? Não atualmente, mas de algum tempo para cá, nós temos visto uma transformação, né, desse papel dos pais na educação dos filhos. E é muito importante isso, porque a gente sai daquele contexto, né, onde isso é da mulher ou isso é do homem. Na verdade, hoje o que precisamos trazer é essa parceria homem e mulher, né? Ou do casal, para que esse filho, essa filha possa aí, né, ter o suporte necessário para que ela tenha aí um crescimento saudável dentro do que é esperado e não tem mais aquela coisa de vamos dizer, ah, é só seu ou ah, não, isso é só dele, nada disso. Eu vou até trazer um exemplo aqui para vocês, né?
eu fiz mestrado e doutorado com os meus, né, com os meus filhos já nascidos. E eu tive um grande suporte, né, do meu marido para que eu pudesse fazer isso, porque eu estudava em outra cidade. Imagine, eu comecei o doutorado, eu tinha meu filho mais velho, e um mês depois que eu estava no doutorado, eu fiquei grávida da minha filha, né? E daí nós tivemos que adequar tudo, porque eu estudava em outra cidade. Então, eu fiz suspensão de um semestre, voltei para estudar quando ela estava com 3 meses. Então, ela era ainda muito pequena, então eu precisava desse apoio dele para que eu pudesse também me desenvolver como profissional. E o que é a grande questão? Quando a gente lida com uma parceria do casal para esse desenvolvimento dessa criança, a gente pode trabalhar com uma culpa muito menor do que normalmente a gente tem quando a gente está fazendo tudo sozinho. Então, a gente precisa estar nesse acordo, a gente precisa conversar sobre isso, sobre o casal. O que nós vamos fazer? Como essa educação pode ser partilhada, compartilhada? Ela não precisa ser só de um, né? E hoje a gente vê pais muito mais atuantes nessa educação dos filhos, e isso é importante para essa criança e para esse adolescente. E nesse sentido, eu queria trazer para vocês essa coisa de como eu vou conciliar minha carreira e minha família, né? Qual é o espaço que eu busco nisso? Então, eu preciso encontrar, sim, é importante a carreira, né? Eu digo, é importante tanto para homens quanto para mulher, a carreira é importante, mas a família também é. E como eu vou buscar esse balanço? Né? Como eu não vou trazer esse desequilíbrio? Então, eu tenho que, às vezes, tomar conta de algumas coisas, porque muitas vezes a gente busca se dedicar mais à carreira, não porque a carreira seja mais importante, mas porque muitas vezes podem acontecer de você estar com alguma questão emocional e a sua carreira vira um meio de você fugir daquilo que você precisa enfrentar. Há vezes que as pessoas preferem estar no trabalho do que voltar para casa. E por que não querem voltar? Porque muitas vezes não querem enfrentar o que está em casa. E enfrentar o que está em casa, pessoal, é a melhor coisa que você tem, porque o lar que temos é o lugar onde deve ser o porto seguro, não só para nossos filhos, mas também para nós. Porque imagine, enquanto você se dedica à carreira e não volta para casa, existe uma lacuna em casa, e essa lacuna será sentida mais pelos filhos, muitas vezes, porque eles vão se sentir abandonados, não amados, ou que tenha algo errado com eles. E eu não estou dizendo que isso é verdade. Eu estou dizendo que é um sentimento. E o sentir não tem muitas vezes a ver com o que realmente é, né? Vamos pensar, a gente escuta algumas coisas que acontecem na vida e daí você sente aquilo, e muitas vezes você chega para a pessoa e fala assim, olha, eu senti que você falou isso e que você não gosta de mim. E a pessoa pode dizer para você, não, não foi isso que eu quis dizer. Eu queria dizer só que aquilo não estava bom e não tinha a ver com você, era o fato que não estava bom. Então, por isso, né, falar sobre palavras é muito importante, porque a comunicação, ela pertence a quem escuta e não a quem fala. E quem escuta pode ter uma percepção diferente daquilo do comunicador. Então, é muito importante a gente ver isso como acontece. Eu trabalhei a minha vida inteira, né? Meu filho mais velho faz 23 anos amanhã, e eu trabalhei, né? Desde grávida dele, trabalhei, sempre trabalhei. E eu trabalhei a vida toda, ainda fiz mestrado, fiz doutorado, fiz especialização, né? E a grande questão não é ficar lidando com a culpa, né? Porque existem teóricos, né? Como o Winnicott, que trabalha
a questão infantil, né, o desenvolvimento infantil dentro da psicanálise, e ele fala da mãe suficientemente boa, né? Ou seio bom, seio ruim, são termos que o Winnicott usa. E que, na verdade, a gente sempre vai ser suficientemente bom. Por quê? Em todo momento nós vamos dar o nosso melhor que nós temos naquele momento. A gente não consegue dar aquilo que não temos. Então, é muito importante a gente estar dentro desse contexto. E saber também, né, que a criança, quando a gente resolve bem toda essa questão de carreira e família dentro de nós, essa criança não vai ter sentir tanta falta, tão desamparado, que ela sentiria se nós não estivermos bem conosco mesmo nesse sentido, né? Então, é muito importante se resolver internamente sobre carreira e família, para daí sim você poder ter aí um equilíbrio nessas duas áreas da sua vida. E eu trago aqui a importância do autocuidado e da compaixão. Por que que eu quero dizer com autocuidado e compaixão? Eu estou dizendo do pai, da mãe se autocuidar, ter autocompaixão e ter autocuidado também do relacionamento desse casal. É muito importante, né? Um exemplo para vocês terem ideia, né? Eu fiz 24 anos de casado mês passado, e uma das coisas que eu e meu marido, quando meus filhos eram muito pequenos, nós decidimos que 2 vezes ao ano nós iríamos a um baile, que aqui na minha cidade tinha alguns bailes que eram, né, bem concorridos, famosos aqui, mas nada tão caro também. E um dos bailes era da empresa que meu marido trabalha. E a gente decidiu que a gente teria essas 2 noites no ano para nós, né? Eu não estou dizendo de sair toda semana, eu não estou dizendo de fazer um monte de coisa, né? Eu trago até aqui o exemplo que pode ser sair para chupar um sorvete, mas que vocês tenham um momento dos dois. Então, é preciso a gente buscar muitas vezes, né? Quando a gente está perto da família, a gente até tem a rede de apoio, mas muitas vezes, quando nós estamos mais longe, a gente precisa, a família não está próxima, a gente precisa desenvolver essa rede de apoio para que o casal tenha o seu espaço, porque é muito importante manter esse relacionamento, vou dizer, ativo, essa chama, né, do sentimento aceso entre o casal. Por que isso é importante? Porque, na verdade, o casal vem antes dos filhos, e os filhos, em um determinado momento, eles se vão, e quem fica é o casal. Mas quando a gente não nutre isso no processo, né, da educação dos filhos, da criação dos filhos, o que acontece é que muitas vezes, quando os filhos crescem e o casal se vê sozinho, eles perguntam assim: quem é você? Não te reconheço. Você estava aí, né? Então, é muito importante a gente manter isso aceso, porque para que quando os filhos se forem, o casal possa, né, ainda nutrir sentimento um para o outro e que eles possam continuar juntos. Ah, vai dizer assim, ah, Valéria, mas não é fácil, não sei o quê. Claro que não é fácil. Relacionamento nenhum é fácil, sempre será complexo, mas a gente não precisa fazer dele também um cavalo de batalha, a coisa mais difícil do mundo. As coisas podem ser mais simples. E uma das coisas para fazermos simples, muitas vezes passa por eu me autocuidar, né? Ah, sei lá, vai fazer uma massagem, eu digo para o meu marido que toda semana, quando eu vou na manicure, é minha 1 hora que eu tenho para mim. Tá ótimo. Então, é uma forma que eu acho, que eu acredito que eu estou me cuidando e é um espaço meu. Nutram também de ter amigos, né? De tomar um café junto, ou de tomar um chopp, ou de sair, ou de fazer um esporte. Tudo isso é importante nessa educação dos filhos, porque também, quando eu cuido disso, eu faço isso, eu não transfiro para os meus filhos
a questão de dizer, eu não me cuido, eu não tenho tempo para mim, porque eu tenho que cuidar de você. Olha a culpa que nós estamos dando aos nossos filhos da nossa vida ser o que é, porque isso é em decorrência deles. Então, e muitas vezes isso não é falado, isso é transmitido de uma certa forma que a criança muitas vezes não consegue entender, mas ela sente o peso dela ser um peso dentro daquela família e que ela é um limitador. E isso não é verdade. Podemos sim construir famílias mais equilibradas, mais sadias, lidando com todas as questões que a modernidade nos traz, principalmente essa coisa da tecnologia. Então, é muito importante que a gente lide com essa questão para que, na verdade, nós possamos aí estar trabalhando, né, de forma mais harmônica, de uma forma mais ecológica, tendo famílias muito mais felizes. Gente, eu não estou dizendo que família feliz é família Doriana. Não existe família Doriana. Não existe. Fiquem tranquilas, nenhuma família é Doriana. Todas as famílias vão ter seus problemas, vão ter suas questões, mas também vão ter muita felicidade. Muita. E a grande questão é que hoje em dia nós estamos ligados ao que é difícil, ao que é ruim, e deixamos de perceber as pequenas coisas. Exemplos assim, olha, quando meus filhos eram menores e a gente não tinha tanto recurso para fazer muitas coisas, né? Eu era ainda da época do videocassete, do DVD. Então, o que fazíamos, né? Alugávamos um filme que as crianças gostavam, pedia uma pizza ou um lanche e colocava a toalha no chão da sala e dizia assim: vamos assistir um filme e fazer um piquenique. Então, não precisamos de coisas muito grandes para que possamos ser felizes em família. Pequenos gestos, pequenas delicadezas fazem a diferença na família. E isso nós precisamos trabalhar isso, né, como pais, como esposos, né, cônjuge. Então, precisamos trabalhar essa questão para que nós realmente possamos aí ter essa possibilidade de ter uma vida familiar muito melhor, né? Eu quero agradecer a todos vocês, né, por compartilharem esses 15 minutos aqui comigo. Tem algumas perguntas. Doutora, conta pra gente como você chegou ao nome Filosofia. Filosofia. Na verdade, eu tinha uma outra parceira no projeto e uma tarde de sábado, eu, meu marido, essa minha amiga e o marido dela sentamos e fomos fazendo construção de nomes até que a gente ligou filosofia, né, que é a pensar sobre pensamentos, ideias, e a gente trouxe a questão do filho, né? Filosofia, vamos filosofar sobre filhos. Tem mais uma perguntinha aqui, da Samantha. Pode falar um pouco sobre como os pais podem lidar com a pressão externa e de fazer com que os filhos sejam os melhores em tudo e deixar que eles desenvolvam seus dons naturais, por favor? Então, né, lidar com essa pressão externa cabe muito mais aos pais de saber o que é importante, né? Temos que estar ali atentos à grande questão de assim, o que realmente importa. Hoje nós temos tirado uma parte muito importante das crianças, que é a parte do brincar, quando elas são menores. E brincar com muitas coisas diferentes, deixar ela criar. Porque a criança, enquanto brinca, ela também está desenvolvendo conexões neuronais ou desenvolvendo coordenação motora fina, física. Então, tudo isso é importante para a criança. E muitas vezes
quando eu dou muitas coisas prontas e estruturadas, eu tiro da criança essa questão da criação e que lá na frente pode estar faltando, daí vai faltar a tal da criatividade, porque ele recebeu as coisas muito prontas na vida. Então, esse brincar é muito importante. Então, dar materiais diferentes, deixar, pintar, rabiscar, gente, vocês não têm noção do quanto é importante aquela fase da criança que você dá lápis de cor para ela, ela rabisca tudo, rabisca a parede, e você Parede. fica assim, ai, tô louca aqui, sujou minha parede. Tudo bem, limpa a parede, é importante, mas assim, vai ensinando ela qual é o local, dá o papel, se o sulfite é muito pequeno, cola um monte de sulfite junto, põe no chão, deixa ela rabiscar, fala assim, olha, aqui você pode fazer o que quiser, brincar de guache, isso tudo é muito importante para ela ter experiências diferentes, né? E é isso que vai constituir essa criança. E nós hoje temos achado que é melhor ela ir no inglês, que ela tem que fazer ginástica, não sei da quanta, que ela tem que começar no tênis, que ela tem que começar tudo isso muito cedo, né? E ela não precisa, ela precisa muitas vezes ir lá naquele lugar, sabe, que tem um barrão, e ela se sujar no barro mesmo, né? Voltar para casa lameada, dos pés à cabeça, e você fala assim, meu Deus, o que eu faço com essa criança agora? Dá um banho, né? Sujou, lava. E é assim, é isso que vai fazer a diferença na vida dessa criança. Eu só quero agradecer, Andréia, né? Realmente a oportunidade de estar aqui, de compartilhar Nós um pouco agradecemos. dos meus conhecimentos, né? E aqueles que quiserem, né, pode me seguir lá no Instagram, no @filosofia mesmo, né? Ou Facebook, Filosofia Educação, ou, né, no YouTube, que também é Filosofia Educação, tá? Muito, muito Obrigada.